Juninho, boa noite. Como estamos, querido? Boa noite, gente. Mais um VidaCast. Estamos ao vivo e obrigado a você que já está conosco ou que vai vir mais tarde, seja ao vivo ou seja em um outro dia qualquer. Hoje nós falaremos de esporte, nós falaremos de alto rendimento e nós temos um convidado que com certeza vai nos ajudar muito a entender sobre o autocuidado. E quando a gente fala de longevidade, sem autocuidado não dá certo, né? E aí, Plínio? E aí, Eric? Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal. A gente tá aqui hoje estreando diretamente do YouTube da Band Bahia. Feliz, né? Que seja aí uma jornada nossa de VidaCast agora, né? Com esses 170 mil seguidores da Band aí, né? Aproveitando o nosso conteúdo também. E tô bem feliz também de estar hoje com um convidado de esporte. Eu gosto desse lugar, desse olhar, né? Do esporte, principalmente quando a gente fala de 40 a mais, que eu me encaixo, né? É lógico que... Tirando o novinho do Eric, todos nós. É verdade, o Eric ainda é o nosso 22 anos, né? 22 anos. Carinha de 23, né? Ele é o nosso mascote. Nosso mascotinho, né? Verdade. E com certeza é um papo bem interessante que é se perguntar, né? E você sabe que eu fui pro seu consultório perguntando isso, né? Quando eu voltei do Mundial, eu falei, e aí? Não tá na hora de eu parar? Será que eu não vou estragar, né? Então acho que esse é um papo que a gente vai ter bem gostoso hoje. Feliz, obrigado, Júnior, por estar aqui com a gente e a gente vai encher de perguntas boas aí sobre essa natação de alta performance. Massa. Tem uma brincadeira que eu faço com minha esposa, quando a gente tá fazendo algo bacana, eu digo assim, isso é alta performance, né? Então, a gente estreia aqui, né, no canal da Band, Rapaz, aí eu diria, isso é eu alta nunca performance. imaginei ouvir isso ao vivo de Eric. Não, mas Ele calma. falando Olha sobre, aí, você- algo que ele tá fazendo com a esposa dele em alta, performance. Rapaz, ele tá evoluindo, viu? Você viu? A gente tá estragando boa. o menino, viu? Ó, boa, doutor Márcio. vermelho. Inclusive nisso, eu tenho que concordar com você. Inclusive nessas horas eu uso essa olha brincadeira. aí, então, Em outras razão. coisas, mas também nisso, já que você tocou. Então, tô feliz demais, doutor Márcio, Plínio. E também tenho certeza que o nosso convidado vai trazer suas experiências e a gente vai poder aprender bastante sobre isso, né? Pra gente poder saber mais o que é isso, o que é alta performance e quais as lições dessa alta performance para nossa vida, para todo mundo, independente se você é um atleta ou não. Tenho certeza que as suas lições aqui e tudo que a gente vai conversar vai poder ajudar a nossa galera. Com certeza. Júnior, isso é uma lembrança, tá? Nosso VidaCast. Na verdade, é para que você lembre a gratidão que nós teremos sempre por você disponibilizar um pouco do seu tempo e vir aqui compartilhar, né, um pouco de sua vivência, do quanto você pode auxiliar as pessoas a conquistarem uma vida, uma qualidade de vida muito melhor. E pra tomar a primeira água, 3h45 antes de ir pro treino, né? Que eu já sei que ele, 4 da manhã já tá arrumando. Isso é alta performance, viu, gente? É aquela água de bom dia, né? Que o sol ainda nem pensou em chegar, ele já tá Hidratado. nativa. Júnior, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí, né? Quem é esse Júnior Sanches? Que atleta é esse? O que você faz? Qual é o esporte que você... Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer aqui o convite de vocês para o VidaCast. É sempre um prazer estar falando de natação. Eu tenho já 25 anos de natação competitiva aí pela frente. Hoje em dia eu tenho um nível de consciência que é um pouquinho do que eu quero conversar com vocês em relação ao esporte e à auto performance. Entendeu? Esse nível de consciência que, na verdade, todo atleta deve fazer, mas eu também faço um transporte. Além de ser atleta, as pessoas também têm que ter esse nível de consciência para viver.
Então é mais ou menos isso um pouquinho que eu vou passar, agregar dentro do contexto aqui de nossa conversa. Beleza. Quantos anos você tem, Júnior? 41. 41 anos. É, porque você falou em 25 anos de natação, eu disse, caraca, velho. 41, 25, tá, começou, já tem mais de 40, né? Então ainda vai. E você trouxe um negócio interessante, Júnior, que é a questão de correlacionar a questão da alta performance com a vida, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em uma prova, né? E aí, pô, vou treinar para aquela prova, não sei o que e tal. Pô, e a vida? Né? Uma média, uma expectativa de vida de 80 anos. Olha que prova longa, né? E no meio dessa prova, porque assim, não tem maratona maior que essa não, velho. É 80 anos, sabe? Lidando com várias etapas, né? Onde você começa bebê, criança, passa pela adolescência, adulto, juventude, e aí vem os filhos, vem trabalho, questões financeiras, onde muitas vezes a gente, inclusive eu quero trazer aqui alguém para falar de orientação e educação financeira. Ah, ótimo. E vem a questão financeira que você vai aprendendo muitas vezes na porrada, e aí daqui a pouco vai chegando os filhos, daqui a pouco os filhos crescem, saem de casa, ninho vazio. Então é uma maratona gigante, onde muitas vezes as pessoas que não praticam esporte, atividade física, e pior ainda se não for de alta performance, elas muitas vezes deixam de lado essas estratégias, que eu nem falo só do corpo, mas a estratégia que muitas vezes se cria para uma prova. Né, onde você olha para a prova e diz, eu preciso organizar isso, eu preciso me alimentar assim, eu preciso promover um ganho de músculo ou uma perda de peso, né, tem vários esportes assim, onde muitas vezes as pessoas não olham com direcionamento para o que elas têm, de ponto positivo e de ponto negativo. Então, quando você traz isso aí de que você vai fazer essa ligação entre a prova, entre as questões do esporte e a vida, eu acho muito bacana, porque eu acho que é o que nós precisamos começar a olhar com responsabilidade, deixarmos de ser apenas especialista em cuidar dos outros, né? Porque quando é pra gente, a gente nunca tem tempo, mas cai alguém doente na família, a gente arruma tempo e vai, né? Então, é isso aí. A gente, na verdade, assim, por eu ter tanto tempo nesse mundo, no caso que eu falo, a natação, o esporte, o alto desempenho, a disciplina, a parte nutricional, a parte de alimentação, a parte de preparação física e tal. O esporte hoje em dia não é só essa caixinha fechada. Para mim, o horizonte se expandiu. O esporte, para mim, faz parte de mim hoje em dia. É como se fosse uma terapia eu estar dentro d'água no período de treino. Não acho que o esporte é só você chegar e nadar 50 metros. Atrás desses 50 metros que você vai nadar tem muitas coisas para chegar àquele momento. E uma dessas coisas é criar consciência do que você está fazendo. Hoje em dia, lá no clube, lá no Yacht Clube, por eu ser um dos mais velhos e treinar também com o pessoal, com a meninada, eu sou um formador de opinião. Então é importante você passar um pouquinho da experiência de como você vê toda a situação do esporte, a coisa integral para eles. Não só eles caírem na água, rodar braço, cair numa competição, rodar braço, baixar tempo, não. É muito mais que isso. Então essas questões têm que ser refinadas, têm que ser bem colocadas, porque de um jeito ou de outro são crianças que podem ter traumas de infância, pode ter momentos em relação à questão do pai, cobrança do técnico e tal. Então, ele muito novo tem que começar a aprender a lidar com isso. E isso que ele vai começar a lidar, ele tem que projetar para a vida pessoal dele. Depois ele tem que projetar isso para o colégio, depois ele vai ter que proteger isso para a faculdade, para o ambiente de trabalho, para o ambiente social. Isso é muito importante. Essa fala é muito interessante porque eu fui criado com esporte, né? Meus pais eram atletas quando se conheceram. Minha mãe era atleta do exército de atletismo e meu pai técnico de tênis de mesa. Então eu fui criado com o esporte muito presente e desde
6 anos em diante, eu treinei algo com frequência de treino, de treinamento, de competição, né? E a disciplina que você aprende na perspectiva do esporte, quando você consegue trazer pro ambiente para fora da quadra, para fora do lugar do treino, é incrível, assim. E eu percebia isso, porque tinha uma orientação para esse lugar que você falou, que é como que você vai usar isso para estudar, como que você vai isso para se relacionar com as pessoas, quanto você aprende de determinação, de persistência, de lidar com, né, largar junto e chegar em 20º, depois de lidar com chegar em segundo por causa de, né, no meu caso nunca foi esporte assim de 1 segundo, era, né, era um pouquinho mais de você jogar o campeonato inteiro e perder por 2 pontos uma partida final de tênis de mesa, né? Então, assim, de alguma maneira, isso faz com que você aprenda com as frustrações, com as conquistas, né? E eu acho que essa é uma formação fundamental. Você falou de crianças, eu sempre percebo a diferença de criança que foi educada com o esporte, comparando com quem não teve essa experiência, né, da vida no esporte, na competição. E não precisa ser aquela loucura de alta performance, porque a gente sabe que os pais projetam loucamente nos filhos isso. Demais. Né? E aí o filho sofre a carga toda do pai ali, doido, querendo que ele seja o campeão. E às vezes ele nem quer mais estar treinando aquele negócio. É verdade. Uma coisa que, no meu ponto de vista, faz a diferença na hora H. Porque às vezes a gente fala da preparação, a gente está falando do desempenho, da disciplina, mas existe uma coisa que faz diferença na hora H, que é a questão emocional. Todo momento faz, mas quem se expõe a um momento de pressão que é uma competição, sabe que, pô, beleza, eu tenho uma inteligência emocional pra treinar, tem uma... Cara, na hora H é que você vai ter que ser. Né? Imagino você, não é isso? Você ali, preparado, aí você respira fundo. Cara, eu vou arrebentar. Aí você bate no peito, aí daqui a pouco você lembra que tem uma pessoa que tá filmando, aquela pessoa que tá torcendo por você, aí você dá uma olhada pros seus colegas do lado, o cara grandão, com aquela pegada brava, você diz, velho, esse cara vai triturar, mas aí você lembra que você também treinou, e você diz, não, cara, eu vou arrebentar, eu fiz naquele dia, eu fiz o checklist, eu me alimentei corretamente, eu dormi, e você fica naquela guerra interna. A ideia que a gente tem de alta performance é assim, pô, não, rapaz, o Júnior é o cara em alta performance, pô, ele acorda de manhã todo dia e ele vai pra cima, só que existe uma guerra interna todo dia. No dia de você manter a sua alimentação, é uma guerra interna. No dia que você não tá afim e você tem que treinar, é uma guerra interna. No dia que você decide continuar, apesar dos números, das perspectivas, do descrédito, do depoimento de alguém, continuar, isso tudo é muito emocional. E aí chega a hora H, a hora em que você vai pegar tudo aquilo que você fez. E aí você vai concordar, Júnior, que às vezes o cara que se esforçou mais, o cara que suou mais, né? O cara que fez aquela força, nem sempre é o cara que vai levar a medalha. Por quê? Né? Se o cara pontuou no treino, às vezes um momento emocional em que ele deveria ignorar certas coisas, entrar em flow, né? Quem faz o que ama sabe o que é entrar em flow. É quando você diz assim, cara, velho, tipo filme, né? Aquele filme, eu não lembro qual foi, que o cara ia fazer uma tacada de beisebol e aí para em câmera lenta. Eu me lembro dessa cena, não tô lembrando qual filme. Para, o cara, ele vem em câmera lenta. Não, coração. Ou seja, ele, né? Nada mais importa. Né? Rapaz, O que fizeram com esse menino, velho? O gêmeo. É, rapaz, ele tá demais hoje, ele tá insano. Olha, rapaz, esse cara... Ele está em flow. Em flow. Não, exatamente. Estar em flow é isso. É quando nada mais importa. Eu, embora não tenha essa vasta experiência dos meus amigos com esporte, que são pessoas mais dedicadas, mas a música pra mim representa isso. É quando eu entro no palco, meu irmão, ali eu não quero saber quem ficou, quem vai, não quero saber. Ali eu não pensei em nada, ali eu tô conectado com tudo, vendo e não vendo o que não devo ver, mas vendo o que devo ver. A mesma coisa num momento desse, em que você precisa viver aquilo intensamente. Cara, eu não posso pensar se eu não dormir, se o ombro tá doendo, esquece isso, velho. Vai e dá o seu melhor. Esse é o trabalho, né? Tudo que a gente constrói pra chegar ali e jogar duro. Né, é interessante que eu fico emocionado porque o que ele falou ali, eu comecei a visualizar como é que eu me comporto isso tudo, né? E assim, quando eu tô na competição com os meninos que são mais novos, né?
no absoluto, eles chegam pra mim, Sanches, quando é que esse nervosismo vai parar? E eu viro pra ele e assim falo, o velho não vai parar nunca. Sempre vai existir, velho. Agora você vai começar a lidar com ele. Isso. E isso é uma questão de tempo, porque, como você colocou, você falou já na hora da competição. Antes de chegar na competição, tem todo um preparativo antes até aquele momento. E eu vou ser bem sincero com você, como funciona a minha cabeça hoje em dia em relação a isso que você colocou. Eu tenho essa relação de flow toda vez que eu tô treinando, eu tenho muito, eu gosto muito de treinar. Uma das coisas que eu mais gosto, tipo assim, se você for falar, eu gosto mais de treinar do que competir. Agora tem uma coisa, eu preciso interromper. Show, hein? Tem um cara aí que é campeão mundial de costas e não treina costas, que eu tô sabendo. Daqui a pouco eu explico essa parte. Daqui Já a pouco eu fica o explico essa spoiler parte. aí, ó. Segura a audiência. Toda fase de treino que eu passo é uma questão de uma luta psíquica de você praticamente contra você. A natação, ela é um esporte individual. Então você tem uma luta, a luta de se alimentar bem, de abdicar de coisas sociais, de acordar cedo, de cair na água e fazer o treino certinho, fazer a média que pede, fazer a intensidade que pede, ir para academia. Tem uma luta toda. Então isso para mim é a parte mais difícil. Quando eu chego no bloco, que tá perto de coisar, que eu bato o pé no bloco, eu viro e falo assim para mim, é hora de brincar. E aí eu entro nesse momento. Eu acho que foi Bernardinho que uma vez falou Isso é que a massa. vontade de se preparar Cara, deve ser maior essa é violenta. do que a Com vontade certeza. de vencer. Eles, Incrível. isso Incrível, arrepiei. E é verdade. E é verdade. Tem que ser isso aí. assim. Porque, como você falou, no momento em que você faz a sua melhor preparação, e aí no Exército a gente fala que quando o treino é difícil, Boa. a guerra é fácil. E quando o treino é fácil, a guerra é difícil. Quando você faz o seu melhor treino, quando você treina de verdade, com vontade, como você mesmo está trazendo, na hora de você competir, você tem a consciência tranquila de que, caraca, eu fiz o meu melhor até aqui. Agora eu vou me divertir com todas as ferramentas que eu produzi para mim. Exato. Seja mental, espiritual, emocional, física, eu vou fazer o meu melhor. Dane-se quem está nas raias do lado. Eu vou jogar duro. Isso é perfeito. E isso é, na verdade, o que eu acredito que todo mundo deveria fazer na vida. E aí, isso. comparando para a vida, a gente vê as redes sociais. As pessoas, elas querem o resultado que o coleguinha tá postando ali, né? Cara, mas quanto esse cara remou? Quanto esse cara plantou, quanto tempo esse cara regou, quanto esse cara se dedicou para colher e agora ele está mostrando os frutos. E outra coisa, quantas vezes aquele fruto ali é um? É um. Ele teve 10 frutos, 9 negativos, 1 positivo. Ele só vai postar o positivo. E as pessoas estão vivendo do que o outro está postando, ao invés de olhar ali a sua raia, né? Ele fica olhando a raia do coleguinha, pô, ele tá batendo o braço mais rápido do que eu não sei o que e tal. Aí não se concentra em fazer o seu melhor. Então, trazendo assim uma comparação para a vida, né? Cara, busca se dedicar, busca primeiro treinar, primeiro fazer o que o Bernardinho falou, né? De você se preparar para depois você vencer. Massa, essa fala se conecta com o que você falou. Eu acho que você soltou aqui, e aí o Dr. Marco pegou e já jogou essa clássica, que é a seguinte. Rapaz, imagina, olha a sua fala. Rapaz, eu gosto, cara, de treinar. Não, ele Você falou entende? mais. Eu prefiro, eu gosto mais de treinar. Você imagine o que tá por trás Pensava, disso. você é doente. Você é doente, não é possível. Você se apaixonou pelo processo. Isso. Você se apaixonou pela jornada. É o cara acordar de manhã e dizer, pô, velho, que massa que eu tô indo treinar. Não é acordar de manhã, é acordar 3h40. É de manhã quem acorda somos nós. Ele já acorda. Já acordou De muito manhã tempo. ele tá voltando do treino, entendeu? Quando você- Essa projeção que a gente faz, tipo assim, não é se preocupar com o outro, é se preocupar com você. Isso. Jogue pra vida real. Isso. Quem muito se preocupa com o outro, acaba esquecendo da sua. Isso. E a natação me ensinou, tem vezes que eu tô no treino lá e o outro tá preocupado com o outro da raia, porque não sei o quezinho saiu mais rápido, saiu não sei o que não sei o que. Eu, parceiro, pare. Se preocupe com o seu. Faça o seu, meu irmão. Deixa o outro de lado.
E na vida pessoal tem que ser assim. Isso tem uma coisa importante também, comparado com a vida, que é o seguinte, que eu acho que o esporte ensina muito, e eu aprendi isso no esporte, que é reconhecer que perder faz parte, reconhecer que a frustração é um processo também, né? E quando você falou de redes sociais, a gente tá num lugar hoje de muito problema psicológico, porque a gente é pressionado pelo mundo perfeito de Alice, que ninguém tem. Mas que na hora que a gente coloca isso numa rede social, num canal do Instagram, ou seja, eu vou mostrar só a parte boa. Só o 1 do 10 ali. E aí o esporte ensina isso pra gente. Você pode ser o atleta de maior performance, mas você vai ter sempre alguém lhe superando. E isso é parte da vida. Que bom. Então, né? Que bom. Claro. Então, assim, de alguma maneira, a gente olhar para esse lugar e perceber quanto o esporte ensina que perder faz parte, quanto na vida também é bom o dia que deu errado, também é bom o dia que não deu certo, o dia que você perdeu, o dia que você fez o dia todo e falou, pô, parece que hoje não foi, né? E aí eu acho que isso o esporte ensina como em qualquer lugar não consegue chegar nesse lugar que é perder faz parte, eu posso fazer meu melhor, posso ter treinado o ano inteiro e naquele segundo ali eu, né? E nessa forma você olhar e buscar o que eu posso, a partir de agora, fazer para que da próxima vez eu esteja melhor. Porque no momento que você só conhece a vitória, se acomoda, né? Então por isso vem as frustrações e Claro. tudo mais. Quem não aprende a se frustrar, vai ficar frustrado. Com Até certeza. porque... Boa, isso vai aprender se não aprende. Boa, com Boa, certeza. foi boa. E até porque o cara que anda em alta performance, ele anda no seu limite. Só chega na alta performance quando ele chega e ele dá o seu melhor, né? Tanto sim que não é incomum um atleta passar um pouco da medida e ter algum tipo de lesão. Então, entender essa dinâmica com essa consciência corporal, né, com a consciência de si, é uma outra chave muito importante. Entender, rapaz, eu posso mais, mas entender também que eu preciso cuidar desse corpo, dessa saúde, desse sono, da minha mentalidade. Entender que, inclusive, no dia que você dormiu mal, né, porque imagina se você dorme mal no dia da competição. No dia daquele momento importante. Rolou. E aí? Então você já... Aí vem a sua frase. Você já treinou no dia de chuva, né? Você já treinou no dia frio, você já treinou no dia com sono, no dia que não dormiu bem. Então, se colocar nessa posição de enfrentar aquilo que é desconfortável e se adaptar a isso, né? E gostar disso, né? Dizer, cara, pô, pra mim foi massa. sobre Se isso. divertir com isso. Essa palavra é boa também, essa daí tem tudo a ver com a música. Que é, pô, você vai se divertir. E você saber também que eu vou me divertir porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Isso ajuda demais, cara. Pode, sabe, isso é igual uma prova de vestibular. O cara que vai sabendo que estudou, ele vai de um jeito. Ele não tem aquela cobrança, pô, velho, era pra eu ter chegado, era pra eu ter feito mais. Não, eu fiz, cara, eu fiz. Né? E você pegar, no meu caso, pegar no microfone e dizer, cara, eu fiz a minha parte, né? Deixa eu fazer o que eu sei fazer, deixa eu dar risada aqui, Isso é muito bom, isso é muito bom. Isso aí, a gente tá com o pessoal firme aqui, curtindo, ó. Tia Carmen, Vanusa, Sônia, boa noite. Grande JS, Dorijane. Aí, ó, JS é você, né? Acho que é. Júnior Sanches. É pra ser, né? É pra ser, né? Sei lá, vai que tem outro JS aí, né? Fernanda tá aqui assistindo a gente. Julinha, Clarinha, Cabelo, Consuelo. Aqui tem cara, tá no meu pai aqui a fala, mas parece ser fala da minha mãe, que minha mãe, né, ela tem essa pegada do espanhol. Como é? Boa noite pra vocês. Como é gostoso ouvir esse podcast sobre um assunto tão importante pra incentivar uma geração a ter saúde praticando esporte. Obrigado, mãe e pai, por me colocar em todos os treinos possíveis e imaginários. Eles resolveram minha hiperatividade dessa forma, né? Eu praticava, eu morava no colégio, né? Eu voltava 9 da noite pra casa. Isso me fez muito bem. Marcelo aqui, ó, parabéns, Júnior, atleta sênior do Brasil, Marcelo Ferreira. É isso aí, estamos aqui com uma galera assistindo a gente. Juninho, me conte uma coisa, como é esse se manter em performance, né, depois do... Vamos pensar aí, depois do quê? De uns 35, já começa... E também eu queria saber o seguinte, com quanto tempo, né, porque eu imagino que a juventude, né, quando você era mais jovem, não que você não seja, você ainda é muito jovem, mas assim, quando você era mais jovem,
talvez você não tinha essa dimensão do conhecimento que você tem hoje, né? Até onde ir, até onde dar uma segurada, o quanto sentir que, pô, hoje eu não estou tão bem, então vou treinar menos. Quando foi que deu essa virada de chave? Você começou muito cedo, né? Mas assim, até quando você foi naquela euforia toda da juventude e quando você disse, não, a partir de agora eu vou fazer essa virada aqui? Ou não teve? Se perguntasse pra mim, ainda não. Na verdade, assim, eu falo sempre que eu sou muito casca grossa. Então, uma pessoa que é casca grossa, ele vai chegar no limite do corpo dele, até ele não aguentar mais nada. Então, eu tenho isso comigo. Eu vou chegar no meu limite. Se o técnico chegar ali, eu vou. Vou pro meu limite, entendeu? Mas, assim, o que você faz, você conhecendo sua fisiologia, como você está, você consegue trabalhar isso em você. Quando eu falo trabalhar essa questão, é o quê? Você está bem alimentado, você está bem descansado, você está bem hidratado, você está com a cabeça boa, para quando você for se submeter a essa situação, você não ter um desgaste muito grande posterior. Então, é mais ou menos que eu me preparo bem para uma situação dessa. Entendeu? E não adianta você falar, só alimentação resolve. Não resolve só tudo. O descanso, hoje em dia, quem tem mais idade, é fundamental. Olha aí, eu preciso Descansado aprender isso aí. é importante. Pô, dormir é sério, tem que... Poxa. Eu adoro dormir, é uma das coisas que eu mais vai dormir é muito bom, velho. Eu falo pra todo mundo, eu tenho muita facilidade de dormir. Muito. É tipo assim, pô, vai ter 15 minutos, eu vou deitar naquele chão ali, ó. Eu vou dormir. Você pode estar conversando, eu vou deitar e vou dormir. Na maca, ontem eu fui futebol segunda-feira, fui dormir tarde, aí saí cedo pra Jacobina. Aí teve alguns períodos assim de 10, 15 minutos de folga, né, entre um paciente e outro. Cara, deitei numa maca. Ela é estreitinha, meio torta ainda assim. Cara, era 15 minutos, eu dormia 13, no mínimo. Aí doutor, chegou um paciente. Daqui a 5 minutos me chama que eu vou atender. Aí, pá. Cara, esse negócio de você conseguir otimizar o sono eu acho maravilhoso. Agora, você falou muito aí da parte psicológica, parte mental e tal, emocional. Como é que você costuma cuidar dessa área? Hoje em dia eu falo que a piscina que me ajudou isso. Dentro d'água. Você lidando... Você já se conhece tão bem dentro d'água, fisiologicamente e também mentalmente, que você consegue, vamos supor, em 10 tiros de 50, você baixando centésimos, de tanto que você se conhece. E quando você vai fazendo isso durante o tempo, você consegue trabalhar seu mental sem perceber. Você começa a se educar, saber quem você é, entendeu? E aí você faz essa projeção daquilo que você se condicionou, aquela habilidade que você adquiriu para a vida pessoal. E você consegue lidar com as coisas. Claro, tem outras questões também que meus estudos em relação à questão espiritual e tal, que me auxilia muito nessa parte, né? Mas em si, hoje em dia eu conversando com... A maioria dos meus amigos são atletas. Quando a gente senta numa roda assim para conversar, você vê que a linha de raciocínio, a forma de se desenvolver em relação à questão de trabalho, de traçar metas, traçar objetivo, é o mesmo padrão. Por quê? Você está fazendo uma coisa motora para o corpo, mas você está trabalhando o seu mental sem perceber ali dentro d'água. Fazendo aquilo ali, os seus treinos, da forma que você faz sua alimentação, sua disciplina e tal. Então, isso trabalha uma questão psicológica muito boa. E por falar em disciplina, quais são as dicas que você dá, né, para a galera aprender mais sobre isso? Assim, pô, como me manter focado tantos anos, né? Dicas práticas que você aplica mesmo, não precisa de uma teoria, né? Dicas práticas que você percebe, ó, a maioria não consegue ser tão constante. Para você ter os resultados que você tem, você é um cara constante. O alto e baixo é da vida humana, mas eu me refiro a, apesar de, você continua se alimentando, você continua treinando. Como se manter focado?
como ser mais produtivo, como administrar tudo isso. Assim, não precisa escrever um livro, mas assim, como é que você... Não, pode escrever Vai um ser- livro, vai ser bem lançar simples. aqui. Não, eu inclusive, digo porque às vezes o cara pensa, pô, eu preciso de uma Inclusive, teoria. vem lançar aqui com a gente, inclusive, né? Você entendeu o que dizer, né? Só pra não ter a pressão. Eu já fiz os capítulos de meu livro. Olha aí, Ah, ó, gente, viu? Já tem os capítulos. Então já Você lança vai aqui, ver, hein? Calma aí. Já tá convidado. Mas isso que você tá falando é pra tudo na vida. É, total. Você tem que amar o que gosta. Você amando o que você gosta. Se você entrou na natação porque seu pai quis lhe botar na natação e tá lhe pressionando pra você ser uma boa atleta porque ele não foi, tá jogando ansiedade, a carga dele toda na criança e tal, vai chegar uma hora que você vai falar, vá pra merda, não quero mais isso, não tenho necessidade disso em minha vida. E tá certo também, porque ele não teve a capacidade de escolher o que ele queria para amar e fazer como esporte. Por isso que eu falo, bote em todos os esportes possíveis, ele escolha. Uns dos meus amigos, eu não tenho filho, mas eu falo para meus amigos, bote em todos e ele escolha. Por quê? Porque se ele fizer o que gosta, quando a gente faz o que gosta, a gente ama, é outra pegada, é outra coisa. Então, o segredo é esse, fazer o que gosta. Eu falo para todo mundo, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Foi o que eu comecei a jogar com meu pai e tal, não sei o quê. E aí, com 30 e poucos anos, eu teve um colega ortopedista, ele olhou um exame meu e falou, você tem que parar de jogar bola. Só que nesse momento eu estava sedentário, eu só não era completamente sedentário, porque de vez em quando eu levantava do sofá para pegar o controle da TV. Boa, hein? E aí eu tinha Não 120... façam isso. Não façam isso em casa. Dica ótima. Fique eu- tranquilo que daqui a 30 dias exatos ele vai estar correndo 130 quilômetros pra Mas isso, sair da mas do isso já sedentarismo. faz 15 anos. Essa história já faz 15 anos. E aí eu jogava bola uma vez na semana. E aí esse colega virou e falou assim, ó, você tem que parar de jogar bola. Eu sempre gostei de jogar bola. E quando ele falou, você tem que parar de jogar bola, eu disse, não. Porra, eu tenho que parar Algo de de jogar errado bola. não está certo. Por quê? Porque eu tô completamente acima do peso, porque eu não tenho músculo suficiente para proteger minhas articulações, minha coluna dói, meu quadril dói. E aí eu fui olhar o que eu poderia de verdade tomar como responsabilidade minha e modificar para que eu continuasse fazendo o que eu gostava tanto de fazer. E aí entrou nisso aí que você falou. Como o futebol sempre foi algo que eu amei praticar, eu sempre gostei de praticar futebol, eu disse, cara, eu tenho que transformar esse corpo para que esse corpo tenha condições de jogar esse futebol. Em 9 meses eu perdi 39,4 kg. Caraca. E eu não fui atrás de cirurgia, não fui atrás de tratamento, eu enganava meu estômago. E isso aí é uma história bacana depois. Eu digo que o som que eu mais ouvia era o roncar da minha barriga. E atividade física o tempo inteiro. Eu ainda tinha muito preconceito contra a academia. Eu ainda fazia muito mais coisas aeróbicas. E aí isso depois eu tive que corrigir, porque quando você perde muito peso sem uma suplementação e uma atividade de musculação, você acaba perdendo massa magra também. E aí depois eu fui fazer um trabalho de ganho de massa magra. Eu nunca mais voltei a ter dor. Eu encontrei aquele colega que tinha dito que eu não podia mais jogar bola por causa de um início de artrose nos 2 quadris 10 anos depois e mostrei para ele o raio-x de 10 anos atrás e um atual. Ele falou assim, tá vendo? Você parou de jogar bola, perdeu peso aí, ó. Não evoluiu a artrose. Eu falei, pô, professor, eu não parei de jogar bola, não. Ele foi. E o que você fez? Eu falei assim, eu perdi peso, ganhei músculo, fiz mobilidade articular, fortalecimento, alongamento. Eu preparei o meu corpo para continuar jogando futebol. Ele, mas você entende que nem todo mundo faz assim? Eu falei, mas você poderia ter me dito, ó, você tem 2 opções. Uma, parar, outra, se condicionar para continuar jogando seu futebolzinho 1 vez, 2 vezes na semana. E muitas vezes, inclusive nós, médicos, e aí eu tenho que cortar na própria carne, muitas vezes por não fazer, porque infelizmente a cada 10 médicos, 8 não praticam atividade física com regularidade. E eu não tenho como entender que a caminhadinha é uma atividade física com regularidade para alta performance, porque caminhar, todo mundo caminha desde o ano de idade. Não resolveu, não vai resolver. E aí muitas vezes o médico acaba dizendo assim,
para de fazer tal atividade física. Cara, é a única coisa que emocionalmente é a válvula de escape da pessoa, velho. Imagina tirar a tua natação, velho. E aconteceu isso Como comigo. você falou, ai, na Médico água é também. a minha terapia. Você falou, na água é a minha terapia. Imagina tirar a sua terapia diária. Então, o futebol era a minha terapia. Quando ele falou isso, se eu não tivesse ido atrás, né, de uma outra alternativa, eu teria parado. E aí provavelmente teria engordado mais, inclusive, porque ia de verdade só ficando indo buscar o controle da TV. E provavelmente já teria... Ido embora, porque quantos médicos já infartaram? Exatamente. 40 quilos, né? Quase um Plínio, né? Que você Exatamente. deixou pra trás. Né? Quase. Se fosse mais 2 meses aí, você perdia um Plínio incompleto. No meu caso, aconteceu isso. Eu fui fazer, minha avó tava com... Devia ter uns 20 e pouco, não, uns 18 anos, eu acho. Eu fui fazer um exame, um hemoba, doação de sangue, e aí a médica me chamou lá e falou que você faz esporte de alto desempenho? Aí eu faço. Ela, ó, você tá com traços falcêmicos e não vai poder mais fazer, não. Aí eu, como? Então, aí eu fiquei com aquilo, aí depois de estar entrando na faculdade, biologia, sou biólogo, e aí eu comecei a estudar. E vi que não era nada daquilo. Entendeu? Que lógica ela encontrou para te Pois tirar é. do esporte. E aí eu continuei e até já tô aí há 25 anos, né, nessa vida aí. E o bacana da história inspiradora que o doutor Márcio acabou de falar sobre a questão do peso, que é uma dificuldade muito grande para pessoas que chegaram nesse nível que ele chegou. A sua história com o amor ao esporte acaba nos fazendo pensar o seguinte: o que a gente está esperando? Né? Você que está nos ouvindo aqui no VidaCast, o que você está esperando para fazer o mesmo que eles? De investir no seu sonho, de lutar por ele, independente da palavra que alguém disse, de mandar parar, independente da situação, do diagnóstico. Será que o tempo está passando e você sempre projetando para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, e a vida passando e você fazendo o sonho do outro, como o Júnior falou, né? O menino precisa lutar pelo seu próprio sonho. Até quando você vai lutar pelo sonho dos outros, para viver a vida dos outros, e vai esquecer que a vida é única, a sua oportunidade é essa, você está aqui, é agora o que importa. Não adianta ficar olhando nem para trás nem para frente, você viva o hoje e faça esse hoje valer a pena. Lute por esse sonho que você tem, que fique, né, esse grande exemplo, tanto do Júnior, do Dr. Márcio, de alguém que lutou e está lutando por aquilo que ama, que acredita, que isso possa ficar marcado em nossos corações aqui nessa noite. E tem uma questão importante também nesse tema, que é o seguinte: é a quantidade de variáveis que existem a partir de um diagnóstico qualquer. Né? Todo mundo já passou por isso, e não estou nem no lugar de criticar o médico, tal, porque eu estou melhorando sobre esse tema, inclusive pelo meu convívio, Verdade. né, com alguns médicos diferentes aí do que eu vinha acostumado a conviver. Você sabe que ele tinha problema com médicos, né? Ele Depois ele é. não gostava. Trauminha. Não, é um traumão. problema. Traumão, Por quê? tá Porque melhorando. você não pode reduzir a pessoa a um diagnóstico. Né? Eu não sou médico, mas eu passei por isso. Com 15 anos, eu nasci asmático, super problema, fazia inalação a vida inteira, o remédio, e com 15 para 16 anos, o maior especialista do Brasil virou para mim e para minha mãe e falou: ó, você não vai ter vida se você não tomar 5 remédios por dia. Né? Um corticoide, um broncodilatador, não sei o que, beleza. E eu tinha dificuldade de subir um lance de escadas, cara. Né? Com 16 anos eu não dava conta de subir um lance de escadas, 10 degraus. E quando com 42 eu cruzei a linha de chegada de uma prova de 500... Vou chorar aqui, não vai dar certo. Continua. Com 42 eu cruzo a linha de chegada de uma prova de 500 e minha mãe tá me esperando ali. Eu falei: mãe, avisa o doutor. E eu falei o nome pra ele, não vou falar pra não pegar, o cara já deve ter morrido também. Avisa ele que eu não tô tomando remédio há 20 anos e eu tô cruzando uma linha de chegada de uma prova de 127 horas. Ele errou o diagnóstico. Ele errou o diagnóstico, falei Ô, exatamente Plínio, isso. O que mais a gente vê não é só nisso, não. A gente mesmo, o ser humano mesmo, se sabota. Eu faço essa projeção que a gente se sabota num treino, quando a gente está treinando. Vamos supor, eu esqueci o suplemento em casa, eu não tomei o suplemento, eu não vou treinar bem. E é isso a vida toda, eu tô fazendo uma projeção para a vida. A gente começa a se sabotar
também na vida. Sim, de uma variável que não de está uma disponível. variável Né? que não está disponível. E tem gente como você girou a chave e seguiu o seu caminho porque você quis fazer. Mas tem gente que pega um diagnóstico desse e Já se era. joga lá Se embaixo. entrega. Né? Usa de muleta aí, meu irmão, e não larga nunca mais aquela muleta. Acabou. É isso aí. Eu acho isso bem relevante e fica a dica, né, para quem está assistindo, não se reduza a qualquer diagnóstico, seja de médico, seja de psicólogo, seja de professor, seja de família, de marido, de papagaio, de periquito, de quem for. Você é quem você quer ser. Você não é o que as pessoas definirem que você é, né? E você pode transformar. Então, eu acho que isso é uma dica importante de vida, né? E eu vivenciei isso com a questão da saúde e do esporte. Marcelo está perguntando uma coisa interessante aqui e ele fala, Júnior, por que a natação não é um esporte popular? Na verdade, a natação não é um esporte popular no Brasil. Porque na Eu Austrália, acho que foi isso que ele quis dizer, na verdade. na né? Austrália ele é muito popular. Eu acho que a natação no Brasil está levando mais uma questão social e de política pública. Você não encontra piscina em qualquer lugar. Se você for ver hoje em dia no interior, são poucas as piscinas no interior. Aí tem uma política pública para botar em todas as escolas integrais. Já tem muitas escolas que têm piscina de 25, essas escolas estão sendo formadas. E isso pode mudar, mas não pode mudar de uma hora para outra. Ela tem que mudar com o nível de consciência. E esse nível de consciência não é você pegar, tem em todas as escolas do interior, uma piscina e você só ensinar o cara a nadar. Você tem que ter um professor capacitado profissionalmente para ensinar ele a ser um atleta. Sim. Que é diferente. Que é diferente, exatamente. Então não é só ter a piscina. Um professor para ensinar a sobreviver. Eu não falo nem nadar, né? Porque é sobreviver, né? Para segurar em qualquer lugar, num galinho lá no rio e sobreviver. Não é? Então tem que ter uma pessoa capacitada que ensine o cara a ser atleta. Isso é bem interessante, porque eu vivenciei duas situações. Eu joguei basquete muitos anos, acredite, se quiser. Joguei, treinei com a seleção brasileira no Paraná. Eu já parei de duvidar. Joguei 9 anos de basquete e aí parei porque todo mundo cresceu e eu fiquei, né? Não sei o que aconteceu. Aí mudei pro tênis de mesa, competi, joguei sul-americano e tal. Pode rir vocês do 1,90 m aí, né? O pessoal do 1,90 m vai rir. Você ria bastante que daqui 30 dias você tem 130 km pra fazer comigo. Não leva pro pessoal. Não, claro, vocês estão rindo Só porque... foi como ele colocou a situação. Só foi isso. Na verdade, ele pega as coisas que passou na vida dele e traz de uma forma comediante. Ele traz de uma forma engraçada, aí não quer que a gente ria. Que é divertido, né, cara? Por que você acha que eu caso com uma pessoa de 1,80 e poucos, né? Pra ajudar Aí, eu esse tô vendo como é negócio. que não ri. Ó, Você tem que, depois, nos bastidores, pergunta a ele quando é a história, quando ele chega na balada com a esposa na frente e ele vai atrás. Depois É você por pergunta. isso, rapaz. Não, mas pergunta a história da depois balada. nos bastidores né? a gente conta. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Então, dois esportes que eu acompanhei muito foi basquete e tênis de mesa, né? Que são os esportes que eu competi bastante. E o que eu percebo? Eu tive na China, que é um dos países fortes de tênis de mesa, por exemplo. Rapaz, na escola, aquelas mesas de competição, não era uma, duas, era 20. Tinha um ginásio com 20 mesas, era igual o lugar que eu treinava na seleção do Paraná. Entendeu? Não é que nem aqui, que a gente encontra uma mesa velha, tudo caindo nos pedaços de ping-pong na escola. Lá tem uma estrutura, né? Aí mesma coisa nos Estados Unidos, basquete. As quadras de basquete das escolas dos Estados Unidos. Aí acontece o que acontece na NBA. Então, assim, eu acho que é um pouco disso que você falou. Talvez seja o foco do esporte, né? No Brasil tem muito campo de futebol, tem muita estrutura para o futebol, talvez, que seja o esporte que eu acho que mais se pratica, né? Na coletividade assim. Mas talvez tenha um pouco dessa questão de política pública mesmo, de estruturação, né? Porque eu vi isso nas escolas, eu falei, aqui o cara já... eu encontrei aquela estrutura de tênis de mesa naquele nível profissional quando eu cheguei num nível de atleta de competição, né? Nível Brasil. Mas não na escola. Ô, Plínio, vou fazer uma colocação para você interessante essa linha de raciocínio, porque é o seguinte: se você trabalha o esporte, eu tenho certeza que você vai diminuir o hospital. Olha aí, ó. Essa frase é boa, hein? Dá um slogan, né? Com certeza. Entendeu? Se você Você trabalha o investe mais no esporte
nos colégios, na escola, onde que seja, você vai ter pessoas com nível de saúde melhor. As pessoas com nível de saúde melhor, você vai tirar dos hospitais, das UPA, de tudo que é canto. E das penitenciárias. Das penitenciárias. Eu ia Boa falar colocação. isso. Eu ia falar Boa isso. colocação. Eu ia falar isso. Sem dúvida Exatamente. alguma. Com certeza, uma pessoa que tem um convívio esportivo, Sim, de disciplina, de de disciplina, de responsabilidade, hierarquia, né? Isso. ele vai ter mais Respeitar as dificuldade, regras, né? respeitar as regras, vai ter mais dificuldade de cair para um lugar onde ele tem que ir para o hospital, como você falou, ou para a penitenciária. Provavelmente ele vai se dedicar melhor ao estudo, porque ele já vai vir com a cabeça diferente. Resumindo, os gastos que hoje são em saúde, Remediar na o que verdade, não foi saúde não, né? Doença, né? Porque o que se gasta no Brasil não é com saúde. Você há gastaria com investimento na saúde. saúde se fosse Só com investimento. esporte. Exato, Esporte é saúde, hospital é doença. Então, você gastaria menos com doença, menos com a delinquência e provavelmente você teria uma resposta escolar muito melhor. Cara, não é possível. Velho. Não é possível que a gente que não estudou política não vê e o pessoal não vê O isso. pensamento é imediatista. Ponto. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí. E isso é uma questão estrutural, né, da sociedade. Você falando isso, eu vejo o quanto esses projetos sociais ligados ao esporte modificam uma região, uma cidade, Sim. uma comunidade. Né? Eu já tive a oportunidade de visitar alguns e quanto isso faz diferença. Né? E quanta gente se estrutura ou se reestrutura a partir de um projeto, né, social de esporte, assim. Então isso é bem relevante mesmo. Ô, Júnior, a gente... O tempo voa aqui, cara. Tipo, deve ser tipo na piscina, assim, né? Que você quer, né? Quando o papo tá bom é assim, né? Eu queria que você contasse só um pouquinho pra gente aí. A gente acabou, né, explorando um pouquinho essa sua percepção de atleta. E que percepção, né? Fiquei já, assim, feliz. Querendo já um segundo episódio aí. Vamos planejar. Mas, assim, como é, né? Eu soube, quando eu soube que você era atleta, eu soube que você tinha ido pro Mundial em Doha, né? Foi em Doha, foi. Esse último agora. E você acabou competindo 8 provas lá. E o que aconteceu nessas 8 provas aí? Foram 8 provas, 8 medalhas de ouro, né? Ou 8 medalhas de 8 medalhas, sendo delas 5 de ouro, né? Uma de prata e 2 de bronze. Na verdade, assim, em relação ao Mundial, ao primeiro que eu fui, no primeiro que eu fui preparado fisicamente melhor, mas quando eu cheguei lá, assim, você começa, que é normal, aquelas questões. Tremeu a perna. Será que eu treinei o suficiente? Será que eu tô bem? Porque você chega lá e você pega uma estrutura, você olha assim, negócio imenso, uma piscina linda, tudo gente. Do mundo inteiro, né? Do mundo Os inteiro, melhores, né? arquibancada cheia, você olha assim, rapaz, o que é isso e tal. Pronto. Passou, deu tudo certo lá também no Japão. Aí agora em Doha. Em Doha, treinamento normal, alguns perrengues aqui, outros ali, tal. Mas quando eu cheguei lá, eu tava tranquilo. Porque eu já tinha passado por isso. Então minha consciência já estava bem tranquila, eu já passei por isso e tal. Só vim aqui nadar. Só vim aqui brincar. Meu pensamento é vir diversão, brincar né? e vou lá e faço o que eu tenho que fazer. E o interessante é que quando você... tem gente que não acha. Você nada 50 livre. Eu sei o que eu errei no 50 livre. Eu sei que os 2 caras do meu lado errou ou acertou. Tudo, eu vejo tudo em câmera lenta. Tudo. Porque você já começa a produzir um nível de adrenalina muito grande, mas você tem controle sobre a adrenalina. A pessoa que não tem controle sobre a adrenalina e explode, ela começa a se tremer toda e não sabe nada do que aconteceu. A reação dela foi fugir, escapar, alguma coisa, uma coisa emergencial. Mas o a pessoa, flow, né? O flow, Entrou a no pessoa flow, tem controle. né? Eu vejo em câmera lenta 50 livre. Porra, nada o fundista, nada 50 livre. Porra, nem sei o que eu fiz.
Não, o velocista sabe tudo, os detalhes, tudo certinho, como é que foi que ele fez. E você falou aí, a gente vê tudo muito rápido. Porque a nossa velocidade não acompanha a velocidade que vocês alcançam. Mas na sua velocidade, você vê aquilo ali em câmera lenta. Mais lenta. Então você vê os detalhes, né? Cara, é muito... A abraçada o cara que foi antes, foi depois. Você A sabe, velocidade certa. O cara, onde ele errou. Pulou na água, o breakout. O breakout é quando a gente sai do submerso, entra uma perna para começar o nado. Se ele fez isso errado, alguma coisa, você já vê. E você vai vendo o que você tá acertando, o que você tá bem, o cara tá errando aqui, os dois, né? Porque duas raias do seu lado, se você estiver no meio, você tá vendo. E você vai vendo aquilo tudo em câmera lenta. Quando você bate na parede, aquilo tudo vem como se fosse um relatório. Um relatório, o relatório da situação. Que louco. Baixa o relatório da mente. E você sabe, pô, eu tenho que treinar isso, porque eu errei isso. Você já sabe tudo. E isso traz pra vida de novo. Traz pra vida de novo. Aconteceu uma situação mesmo comigo nesse final de semana, que aí eu fui e tal. E assim, tinha algumas opções pra eu fazer. Isso acontece com o esporte. Quando acabou, cara, hoje já é que dia? Hoje é quarta-feira, foi domingo. Não é que eu quero, já é de mim isso. Fica rodando o software. Eu tô fazendo outra coisa, o meu software tá fazendo análise da parada. Não é assim? Acabou o campeonato. Deu certo ou deu errado, o software não para, cara. Você tá conversando outra coisa, comendo uma coisa, batendo um papo com um amigo e tá rodando ali, ó. Aquele momento você pegou. Cara, e ainda tem uma parada, bicho, que minha mãe, ela chegou a dizer assim: filho, eu pensei que você tinha algum problema. Falei, minha mãe confessou. Eu falei, por quê, mãe? Filho, você era muito preocupado, você era muito neurótico. Eu era onda assim, eu terminava de cantar um evento, eu anotava tudo que eu fiz numa folha, eu traçava uma linha no meio, e eu anotava, eu fiz isso, falei aquilo. Aí depois eu anotava do lado o que eu deveria ter feito. É mais ou menos assim. Você terminou o campeonato. Pô, aquele cara, velho, na hora que ele levantou, cara, acho que a orelha, um pouquinho, a hora do braço. Não é mais ou menos assim? Aí você começa, pô, naquela hora, velho, da virada, na hora que eu pulei, acho que o pé esquerdo, o dedão, você não começa a fazer um escandisque da parada? E é um nível de consciência hoje em dia que eu tenho, que o menino novo não tem, que tipo assim, eu volto, eu já converso com o técnico e já peço para incrementar aquilo que eu errei, tanto na parte física, como na questão do treino na água. E também consigo conversar até com a nutricionista para ver o que ela pode ajustar em relação àquilo ali. Então é uma coisa que você traz e você tem que trabalhar. E se você levar isso para a vida, é o que a gente tem que fazer. Melhoria contínua. A Kaizen, gente tem né? que procurar fazer uma coisa. O errado também é muito bom quando a gente erra. Porque a gente tem aquilo ali, a gente vai levar para acertar, para ver o que foi que a gente errou, para ver o que a gente vai trabalhar na gente para acertar. E aí vem de novo o esporte sempre levando. E você treina às vezes uma fragilidade. E aquilo ali que era uma fragilidade, você... me aguarde, eu vou pegar isso aqui. Por exemplo, eu não vou citar o exemplo por causa do tempo, mas o que aconteceu mesmo no domingo, a pessoa que me convidou me deu uma proposta. Faça assim. A pessoa me convidou, então você fica... Aí o software ficou rodando. Cara, ele convidou, mas você poderia ter variado, cara. Você chegar e impõe seu negócio. Então você começa, entendeu? A rodar esse software. E isso é uma consciência no trabalho. Isso é uma consciência com filhos. Isso é uma consciência com saúde. Poxa, se eu tô sentindo dor, o que eu tô fazendo para melhorar essa dor? Né? Se a minha saúde tá assim, se a minha alimentação... E por falar em alimentação, mesmo na reta final, rapidamente, porque eu tenho certeza que isso é uma dor para todo mundo que tá aqui, é uma luta diária. Quais as estratégias que você usa para sua alimentação, para você, né, conseguir uma alimentação bacana aí, como alta Há performance? 25 anos, quase a mesma coisa. Final de semana eu vario um pouco e eu começo a me enganar. Aquela mesma coisa que eu como, tipo assim, batata doce. Como batata doce. Aí eu já pego a batata doce, esbagaço ela todinha, boto um orégano, boto um azeite, faço um escondidinho. Pra me enganar. Aí eu vou fazer essas coisas. Arroz, eu tô comendo arroz, eu boto uma quinoa, boto uma coisa aqui para disfarçar. Mas eu como a mesma coisa há 25 anos, eu faço. E eu mesmo faço minha parte nutricional, quem cozinha sou eu. Eu cozinho, levo meus lanches intermediários e meu almoço pro trabalho. É isso aí. Simples Isso assim. é alta performance. É, isso aí. Alta performance. É fazer o que tem que ser feito. Parar de querer fazer apenas o que gosta. Perfeito. Eu costumo dizer que quem vive fazendo o que gosta é criança mimada. Vida de adulto é fazer o que tem que ser feito. Acabou.
Você quer alta performance? Você tem que fazer sua parte. Ah, não quero alta performance. Você falou assim, como que tá a minha saúde? Geralmente a pessoa tem que perguntar como que tá a minha doença. Porque o povo não tem olhado e investido em saúde. Eles correm atrás para tratar a doença, que muitas vezes nem tratam, né? Remediam. Gente, eu preciso fazer uma pergunta pra gente fazer as considerações finais e fechar o programa, que é: até quantos anos você pretende nadar nessa performance? Boa pergunta. Que a gente fala de envelhecimento saudável aqui e 40 anos ainda é metade da vida, né? Nem tá No velho mínimo, ainda. né? Rapaz, tem algumas horas que eu penso em dar uma desacelerada. Mas como diz um grande amigo meu chamado Luiz Rogério Arapiraca, ele fala: você não vai conseguir. Não é seu isso, desacelerar. Você quer cada vez mais refinar tudo. É isso aí. E ele tá certo. Eu acho que, não sei responder essa pergunta. Não sei. Desculpa, não sei responder. Não, tá tranquilo, a gente vai Ótimo. ficar assistindo. Ótimo. A gente vai ficar do lado de cá focado nessa assistindo, esperando esse dia que demore muito. Não, e aí, focado na ele tá no top 10 mundo, né? Hoje ele é um dos top 10 do mundo aí, em várias modalidades, né? Já tenho, acho que 9 ou 10 anos, 9 anos entre os top 10 do mundo. Então aí, né? 2 mundial seguida, bicampeão mundial do Costas. E eu não gosto de treinar Costas, só gosto de nadar na competição. Diga aí, ele não treina a Costa, ele é Imagina, bicampeão cara. mundial do Costa. Será? Bom, gente, vamos lá, né? Infelizmente a gente tem que fazer nossas considerações finais. Boninho já tá ali falando com a gente. Então, vamos lá. Conte pra gente aí, vamos terminando aí. Tem que cada só um. avisar ele que ele tá na emissora errada, né? Mas beleza. Verdade, tá bom. Eu vou corrigir, aproveitar ao vivo aqui, né? Então, corrige aí, vá. Beleza. Eu tô bem feliz, eu acho que eu fico surpreso e talvez assim, eu espero que seja dessa forma, mas fico surpreso conhecer um atleta nesse nível de performance, né? Campeão mundial e tal, com essa tranquilidade, com essa serenidade, é plenitude, sabe? Muito legal, cara. Assim, lhe conheço de outros lugares, com outros personagens, né? A gente fazendo outras personas aí e conhecer esse Júnior Sanches, atleta, pessoa tranquila, serena, focado, que é muito mais mente do que corpo, né? Às vezes eu falo isso no meu esporte da corrida de aventura, que é muito mais a mente, porque o corpo vai até um tanto e a mente assume dali pra frente. Então, muito obrigado por ser esse exemplo. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo aproveite, né, esse seu olhar, né, sobre esse equilíbrio, sobre essas questões mentais, psicológicas, tal, que o esporte precisa e que cabem na vida em todas as situações, né? Muito bom, muito feliz. Obrigado por atender nosso convite aí. Eu gostaria de agradecer o convite. Estou disponível para bater papo. O conhecimento ele tem que ser passado, ele tem que ser propagado para as pessoas, para criar consciência, para saber lidar, que muitas vezes a gente não tem o suporte necessário para aquilo, mas como a gente tem, hoje em dia tem todas as redes sociais, tem tudo, não custa nada dar um pulinho aqui e passar um pouquinho, né? Com certeza. Show. Inclusive, perceber o que Plínio falou se comunica com o que a gente estava conversando antes de começar. É isso aí, nos Né? bastidores. Então, você acabou de mostrar na prática o que a gente conversou antes, que é justamente essa questão de não permitir que as vitórias roubem a nossa essência, né? A essência daquele menino que começou a nadar, não deixar que o que deu certo atrapalhe, pelo contrário, se está dando certo tem que nos melhorar, né? Como você disse, treinar com um menino mais novo, ajudar as pessoas na rede social, vir aqui com essa consciência, que muito mais do que te promover, o que é bacana e não tem problema nenhum nisso, mas também o que eu estou promovendo para as pessoas. Cada fala, a sua história e cada detalhe que você foi falando que mostra o que de fato a gente levanta aqui no VidaCast, que é muito mais do que o que a pessoa está vendo superficialmente. O buraco é mais embaixo, a coisa mais profunda. O que você tem vivido é fruto de uma mentalidade, de um estilo de vida, de uma visão de mundo que faz diferença. Parabéns, Júnior. Gostei muito de ouvir sua história.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram nos ouvindo até agora, que vão nos ver ou nos ouvir depois. Júnior, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Seja sempre bem-vindo. Inclusive, não esqueça de vir aqui para se lançar seu livro quando você for lançar, já que já tem os capítulos todos. É muito bom ouvir você, né? Um atleta de alto rendimento, top 10 do mundo, mostrando para as pessoas que não é só na vida de atleta, não é só no esporte, mas na vida em si. Com certeza você só consegue estar tanto tempo no topo do mundo porque você continua olhando para você, continua não permitindo que suas conquistas sejam escudos ou muralhas para você esconder as suas fragilidades. Como você mesmo disse, quando eu vejo uma fragilidade, eu vou treinar ela. Eu vou trazer e cada detalhe na nutrição, no treino, não só na parte física, mas na água. Então, que nós consigamos perceber que não é porque somos bons em uma área, não podemos olhar e melhorar outra, para que dessa forma sejamos cada dia melhor do que o outro dia que passou. Para que, quem sabe, consigamos passar tanto tempo no top 10 do mundo. Não necessariamente no mundo inteiro, mas no nosso mundo, entre a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho, no nosso ambiente social, com os nossos companheiros ou companheiras, para que dessa forma a gente olhe e não queira apenas conquistar aquela medalha que está lá no Mundial, que está no peito de Júnior, mas a medalha do reconhecimento da sua criança aí, do seu filho, da sua esposa, diariamente, continuamente. Um beijo a todos e fiquem com Deus.